Fala galera, beleza? Bom, tô abrindo o vídeo de hoje aqui de uma forma não tão convencional, né? Não estou em frente ao quadro, mas é um vídeo clássico de resolução de exercícios. Nossa lista dessa vez composta por 8 questões, tudo bem? Tá sempre para download na descrição. Se você não quiser baixar, sempre antes de eu começar a ler o enunciado e começar a resolver a questão, eu coloco a questão na tela para que você consiga ler. Então a sugestão é a mesma de sempre. Tente resolver antes, depois me veja fazendo. Se você acertar, ótimo. Se você não acertar, tudo bem, tranquilo, é o processo de aprendizagem. Por que que você tem que resolver antes de me ver resolvendo? Porque senão você não aprende, tá bom? O processo de aprendizagem é feito com o calo mental. Você precisa errar um pouquinho para aprender. Tá bom? Então é isso, vamos seguir para a resolução da lista. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, deixa seu joinha. E se você estiver apoiando o projeto, se inscreva no canal, compartilhe com amigos ali que também estão com dificuldade no assunto, para que o conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Tudo bem? Então é isso, vamos seguir para a resolução. Bom, começando pela questão 1, o enunciado já passou para vocês, mas eu ainda estou deixando a imagem ao lado, que ela é teórica, né? Diz o seguinte: a figura mostra as linhas de força do campo eletrostático criado por um sistema de duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Primeiro, propõe a correção para esse enunciado, porque eu peguei ele na íntegra, né? Linhas de força é um termo muito usado, mas deveria estar em desuso. Correto é linhas de campo, tá? Mas não tem problema nenhum usar o termo, é só que é o mais correto. O item A pergunta: nas proximidades de que carga o campo eletrostático é mais intenso? Por quê? O item B pergunta qual é o sinal do produto, Q1 e Q2. Né? Q1 está aí apontada com essa setinha rosa, certo? Enfim, o item A. O campo eletrostático ele é mais próximo em torno da carga onde ele é mais concentrado, onde as linhas são mais concentradas. E de início, isso fica um pouco ambíguo. O aluno sente uma dificuldade em determinar em qual lugar a linha de campo está mais concentrada. E eu vou ensinar para vocês. É o seguinte: nessa figura, vocês notem que todas as linhas presentes nela estão saindo da carga Q1, mas nem todas estão entrando na carga Q2. Quando não é assim, você pode contar o número de linhas, que é um pouquinho mais chato. Mas enfim, todas saem da carga Q1 e vamos contar na Q2. Chegam à carga Q2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas chegam à carga Q2, enquanto o resto, todas, saem da carga Q1. Ou seja, tem mais cargas concentradas, tem mais linhas concentradas na carga Q1. Portanto, o campo eletrostático ele é mais intenso próximo à carga Q1. Por quê? Porque as linhas estão mais concentradas em volta dele. E o item B é o seguinte: qual o sinal do produto? A carga Q1 ela está produzindo um campo elétrico de afastamento. As linhas estão saindo dela. E a carga Q2 está recebendo algumas linhas, certo? Então estão entrando, aproximação. Ou seja, a carga Q1 ela é negativa e a carga Q2 ela é positiva. Se uma é negativa e a outra é positiva, o produto entre elas vai ser sempre negativo. Então, item A, o campo eletrostático é mais intenso próximo de Q1, porque as linhas de campo estão mais concentradas em volta dele. E item B, o sinal é negativo. Vamos para a questão 2. Bom, a questão 2 fala: duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, está anotados aqui os dados, estão fixas, separadas por 10 centímetros, no vácuo.
No ponto P, a 10 centímetros de Q2, conforme mostra a figura abaixo, o módulo do vetor campo elétrico em Newton por Coulomb vale, dado K0 igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ok, então essa distância que ele deu pra gente vale 10 centímetros. 10 centímetros. Vamos começar então a trabalhar aqui, certo? Bom, ele quer o campo elétrico em P. Então vamos lá, o campo elétrico, ele vem para cargas pontiformes, ele vem da lei de Coulomb, nós já mostramos. Então ele vai obedecer o princípio de superposição, porque ele vem da força elétrica para cargas pontiformes. Muito bem, o que a gente vai fazer então? Fazer uma soma vetorial, tá? Então a carga Q1 ela é positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. Então aqui, o meu ponto P, ele vai sentir o campo elétrico produzido pela carga Q1, certo? E a carga Q2, ela é negativa, então ela produz um campo elétrico de aproximação. Então, meu ponto P, ele vai sentir um campo elétrico produzido pela carga Q2. E o meu campo elétrico resultante, note o seguinte, meu campo elétrico resultante vai ser essa soma vetorial. Não confunda, é uma soma vetorial, não a soma de módulos. A soma de módulos vai vir por consequência. Então, o meu campo elétrico no ponto P vai ser a soma vetorial do campo elétrico gerado pela carga Q1 somado ao campo elétrico gerado pela carga Q2. Soma vetorial. Só que aí tem uma coisa legal. Eles estão na mesma direção e sentidos contrários. Então essa soma vetorial passa a ser algébrica. E como elas estão em sentidos contrários, o módulo passa a ser uma subtração algébrica. Então em módulo, eu vou ter o campo elétrico gerado pela carga Q1 em módulo menos o campo elétrico gerado pela carga Q2, também em módulo. A gente precisa calcular cada um deles. E a gente vai fazer separado para que não haja dúvidas para ninguém. Então, anotando aqui, em módulo, o nosso campo elétrico é K, módulo da carga geradora, vou escrever assim, dividido pela distância ao quadrado. Muito bem, então o nosso campo elétrico gerado pela carga Q1 vai ser o K, que ele nos deu, e precisa também saber. O módulo da carga Q1, está bem aqui, ó, 40 vezes 10 a menos 6. 40 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. A carga Q1 está distando 20 centímetros do ponto P. Então é 20. Só que são centímetros. De centímetro para metro, a gente multiplica por menos 2. Está também na nossa aula de conversão de medidas. Isso aqui vai ser o seguinte. 9 vezes 4, 36. O 10 do 40 fica 10 a décima. 10 a menos 6. 10 a quarta. Dividido por 20 ao quadrado é 400. Então é 4 vezes 10 ao quadrado. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Nosso campo elétrico, gerado pela carga Q1, vai ser então 36 dividido por 4, volta o 9 aqui pra gente, certo? Então 9 vezes 10 elevado a quanto? Vamos fazer aqui tranquilinho, de cabeça mesmo. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 2. O 10 a menos 2 eu passo para cima, trocando o sinal. Então vai lá para cima 10 ao quadrado. Então 9 vezes 10 a sexta Newton por metro. Esse é o campo elétrico da carga Q1. O campo elétrico da carga Q2 nós já vamos apagar, nós não precisamos. Na verdade precisamos desse dado aqui, mas nada demais. Então apagando aqui.
só olhar no desenho você vê que a carga Q2 dista 10 centímetros. Campo elétrico gerado pela carga Q2 vai ser o K, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo de Q2. Então, a Q2 é negativo, mas o módulo fica positivo. 60 vezes 10 a menos 6, dividido por 10 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Agora sim, não precisamos mais desses dados, eu vou apagar. Apagando. Nosso campo elétrico em módulo gerado pela carga Q2 vai ser, vou escrever 9 vezes 6, 10 a nona com o 10 do 60, 10 a décima, 10 a menos 4. Muito bem. Dividido por 10. Faz o seguinte, 10 vezes 10 a menos 2 é 10 a menos 1 elevado ao quadrado, 10 a menos 2. Isso aqui vai dar pra gente, vou deixar 9 vezes 6 vezes 10 a menos 2. Muito bem. Só tem um porém, que aqui é mais, né? Então aqui vem a sexta também, né? 10 a nona vezes o 10 aqui, que é 60 é 6 vezes 10, 10 a nona vezes 10, 10 a décima, vezes 10 a menos 6, 10 a quarta. 10 a quarta, 10 a menos 2 passa para lá, 10 a sexta. Então, é isso aqui. E aí a gente conclui que o nosso campo elétrico no ponto P, em módulo, vai ser 9 vezes 10 a menos 6, menos quem? 6 vezes 9 vezes 10 a sexta. E aqui é mais. Isso aqui é igual a menos 5 vezes 9 vezes 10 a sexta. 5 vezes 9, 45, menos 45 vezes 10 a sexta. Prof, ficou negativo. Ficou. Porque o que acontece? O campo elétrico da carga Q1, que lá no desenho é o gerado aqui à direita, ele é menor que o campo elétrico da carga Q2. Como nós fizemos Q1 menos Q2, nós consideramos esse sentido aqui positivo. E o campo elétrico resultante vai estar apontado no sentido contrário. Tá bom? E eu fiz isso aqui de propósito. Porque muitas vezes o aluno escolhe um sentido não convencional e acha um resultado negativo. E confunde. Tá bom? Não tenha medo, tá? Isso aqui significa que você errou o sentido. Ou melhor, está contrário ao sentido que você escolheu. E não tem problema. Tá bom? No geral, o nosso módulo que a gente está procurando é o 45 vezes 10 a sexta Newton por metro. Que coincide com a gente com a letra C. Tudo bem? Então, alternativa C. Qual o nível da questão? Questão simples, tá bom? Simples, eu fiz detalhado, mas direto aqui você fazia, tá? Resolveria em talvez 3 linhas, tá? Bem tranquilo. Vamos para a próxima. Questão 3 fala o seguinte para a gente. Duas placas infinitas possuem, em módulo, uma densidade superficial de carga elétrica 10 coulomb por metro quadrado. E, quando postas em paralelo, criam uma região de campo elétrico uniforme. Determine a força elétrica que atua num corpo, de carga 8 microcoulombs, imerso nessa região. Muito bem, qual que é a dessa questão? Você lê a questão e pensa, vou achar o módulo da força. Não está errado. Só que o exercício falou determine a força. Então ele deixou em aberto. O que a gente vai fazer? A gente vai dar o módulo, a direção e o sentido. Para isso a gente vai fazer um desenho, tá bom? Você pode desenhar como preferir. E aí o nosso desenho vai fazer parte da resposta para o corretor entender o nosso raciocínio. Tudo bem? Então é simples. Ele deu para a gente uma coisa importante. O módulo da densidade superficial. Ele deu um módulo de sigma.
que foi aqui 10 coulomb por metro quadrado. Muito bem. Ele falou que a nossa carga elétrica vale 8 microcoulomb. Convertendo direto, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. Muito bem. Ele citou a região de campo elétrico uniforme. Aqui no canal, a gente falou disso fazendo o desenho clássico. 2 barras na vertical e o campo elétrico surgindo na horizontal. Mostrando para vocês que não é necessário ser assim, eu vou desenhar da forma não convencional, tá? Eu vou desenhar a minha região dessa forma. 2 placas paralelas na horizontal. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a positiva aqui em cima e a negativa aqui embaixo. Então, o nosso campo elétrico que vai surgir, ele sai do positivo e chega até o negativo. Então, o nosso campo elétrico, ele surge assim. Campo elétrico uniforme. Tá bom? Assim, sai da positiva e chega na negativa. No curso, a gente fez isso virado de 90 graus, que é o mais comum. Você não precisa ficar preso. Isso aqui é um exemplo, tá bom? E a gente vai colocar a nossa carga. Colocando a nossa carga, que é positiva, porque ele nos deu a carga aqui, se ela é positiva, ela segue a linha de campo elétrico. Então, esse aqui é o campo elétrico que atua nela, tá bom? Muito bem. Ele quer saber a força elétrica. A força é o módulo do campo elétrico vezes o módulo da carga. Né? Já que eu coloquei módulo aqui, vou colocar a anotação aqui. Muito bem. Qual que é o nosso problema? Calcular o módulo do campo elétrico. Mas se você assistiu às aulas, que é isso que a gente está supondo, você sabe calcular o campo elétrico nessa região. Prof, eu sei o módulo do campo elétrico é o módulo da minha densidade superficial dividido pelo epsilon zero. Muito bem. Então, a nossa força vai ser o módulo da densidade, que é 10, dividido por epsilon zero. Aí, claro, né, na aula eu coloquei só epsilon, mas quando o enunciado não especifica, é o vácuo, então é epsilon zero. Isso aqui vezes o módulo da carga, 8 vezes 10 a menos 6. O módulo da nossa força vai ser 8 vezes 10 a menos 5 por epsilon zero Newton. Se é dissertativa, acabou a sua resposta? Mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Ele não especificou o que ele quer da força, então nós vamos dar módulo, direção e sentido. A força vai estar no sentido desse campo elétrico. Né? A força elétrica vai estar aqui. O que a gente faz? A gente vai criar um vetor, um versor melhor, para se localizar. Na direção horizontal, a gente costuma colocar, na direção vertical, a gente costuma colocar que esse versor é o menos J. Tá? Por quê? Porque a gente considera o vertical positivo. Tá? Então, a nossa força, ela vai ser menos 8 vezes 10 a menos 5 por epsilon zero J. Ficou muito feio, né? Ou seja, aqui nós temos o módulo, a direção e o sentido, tá? Prof, eu posso substituir o epsilon zero por 8,85 vezes 10 a menos 12? Pode, tá? Mas isso aqui tá de bom tamanho, tá bom? Epsilon zero é uma grandeza comumente aceita, tá bom? Então, essa aqui é a nossa resposta final para a questão. Temos aqui a força com módulo, direção e sentido. Vamos para a próxima.
Questão 4 nos diz o seguinte: uma partícula com carga 8 vezes 10 a menos 7 coulomb exerce uma força elétrica de módulo 1,6 vezes 10 a menos 2 newton sobre outra partícula de carga 2 vezes 10 a menos 7 coulomb. Ponto. A intensidade do campo elétrico no ponto onde se encontra a segunda partícula é em newton por coulomb. E é aí que o aluno cai no pega. O que você pode fazer que vai dar certo? Você sabe a força, você sabe o módulo das duas cargas, você sabe o valor da constante, que não precisa nem substituir nesse caso. Você vai achar a distância que essas cargas estão. Com essa distância, você joga na fórmula do campo elétrico, usando 8 vezes 10 a menos 7 como carga geradora. Vai achar o valor do campo elétrico, vai perder muito tempo. Essa questão, ela falou o seguinte, que essa carga, 8 vezes 10 a menos 7 coulomb, ela exerce uma força na outra. Então, ela vai ser a minha geradora. Vamos ilustrar o problema. Vamos colocar aqui a nossa carga Q e a nossa carguinha Qzinho, que eu não vou nem substituir os dados. Ela vai estar exercendo a força. Essa carga é positiva também, então está aqui a força. Essa força elétrica, ela só existe porque existe o campo elétrico. Se eu quero o campo elétrico nesse ponto, vamos fingir que essa carga não existe mais no ponto P. Por quê? Campo elétrico em módulo é, por definição, o módulo da força pelo módulo da carga da carguinha de prova. Certo? Agora sim, a gente precisa da carga de prova que ele deu pra gente. Essa carga de prova vale 2 vezes 10 a menos 7 coulomb. Positiva. De cara, o módulo do meu campo elétrico é a força, que ele deu pra gente também, 1,6 vezes 10 a menos 2, dividido por 2 vezes 10 a menos 7. Isso aqui vai dar pra gente 1,6 por 2, 0,8. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 7, 10 a quinta. Isso é 8 vezes 10 a quarta newton por metro. Gabarito. Letra I de ebola. Tudo bem? Questão simples, mas que enganariam a galera. Então, se cair numa prova de Enem, seria enquadrada como média. Tá bom? Mas é muito simples, não cai nos pegas, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Questão 5, também teórica, fala o seguinte, vamos ler. Mauro ouviu no noticiário que os presos do Carandiru, em São Paulo, estavam comandando de dentro da cadeia o tráfico de drogas e fugas de presos de outras cadeias paulistas, por meio de telefones celulares. Ouviu também que uma solução possível para evitar os telefonemas, em virtude de ser difícil controlar a entrada de telefones no presídio, era fazer uma blindagem das ondas eletromagnéticas, usando telas de tal forma que as ligações não fossem completadas. Mauro ficou em dúvida se as telas eram metálicas ou plásticas. Resolveu, então, com seu celular e o telefone fixo de sua casa, fazer duas experiências bem simples. Experiência 1. Mauro lacrou um saco plástico com seu celular dentro, pegou o telefone fixo e ligou para o celular. A ligação foi completada. Experiência 2. Mauro repetiu o procedimento, fechando uma lata metálica com o celular dentro. A ligação não foi completada. O fato de a ligação não ter sido completada na segunda experiência justifica-se porque o interior de uma lata metálica fechada, item A, permite a polarização das ondas eletromagnéticas diminuindo a sua intensidade? Não. A gente já sabe a resposta, né? Item B, fica isolado de qualquer campo magnético externo?
a gente ainda nem sabe o que é um campo magnético. Então, quando a gente não sabe, a gente deixa ela em dúvida, tá bom? Item C. Permite a interferência destrutiva das ondas eletromagnéticas? Não. Tudo bem? Não é uma interferência, certo? É uma blindagem que o próprio enunciado falou. Item D. Fica isolado de qualquer campo elétrico? Ele pegou o telefone e lacrou dentro de uma lata metálica. Lata metálica é um condutor, o campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Se é uma onda eletromagnética, então dentro dela ela possui um campo elétrico nela. Ela não consegue chegar em uma região de campo elétrico nulo, então a ligação não é completada. Item D é o item correto, tá bom? Item E leva mais tempo para receber a ligação. Não. Tá bom? Gabarito, item D, né? O campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Certo? Vamos para a próxima questão. Questão 6. O para-raio tipo Franklin é caracterizado por captores metálicos pontiagudos instalados num ponto alto de uma edificação a ser protegida. Qual a razão do capacitor ser pontiagudo e não arredondado? A gente já viu na aula, poder das pontas, certo? Mas vamos ler. Item A, melhorar a eficiência térmica do para-raio? Não, o para-raio só quer dissipar o raio, evitar que o raio não caia em lugares indesejados, tá? Item B, evitar o aumento de tensão durante a descarga? Não, eu só quero escoar o meu raio para outro lugar. É a função do para-raio. Item C, atrair melhor o raio devido às linhas de campo elétrico mais concentrados? Bimba. Poder das pontas. Na ponta existe mais densidade superficial de cargas, portanto campo elétrico mais concentrado, por consequência mais intenso. Tá bom? Item correto, item C, poder das pontas. Item D, evitar gastos com manutenção. Não, se o para-raio for para o saco, ele vai para o saco de qualquer jeito. Item E, facilitar o escoamento da dissipação da descarga para o solo? Não, o que vai fazer isso é o fio de dissipação ali de energia elétrica, tá bom? E não a ponta do para-raio. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 7, questão difícil, tá bom? Uma pequena esfera metálica de massa M e carga positiva Q é lançada verticalmente para cima com a velocidade inicial V0 em uma região onde há campo elétrico de módulo E apontado para baixo e um gravitacional de módulo G implicitamente apontado para baixo também. Ambos uniformes, ótimo. A máxima altura que a esfera alcança é. Então, vamos esboçar a nossa brincadeira aqui. Eu vou ter o solo. Para baixo, eu tenho a gravidade. E para baixo, eu também tenho um campo elétrico uniforme. Muito bem. De início, eu tenho uma bolinha que eu vou lançar com velocidade V0. Ela vai subir até uma certa altura e chegar aqui, na sua altura máxima, onde a sua velocidade final é 0. Por que ela é 0, prof? Ele atingiu a altura máxima, a partir dali não sobe mais, então ele cai. Então, no momento que ele atinge aqui, a sua velocidade zero, tá? E essa altura, vamos começar a brincar de corzinhas. Essa altura, nós vamos chamar de H. E ele quer saber justamente ela. Como é que nós vamos fazer? No meio do caminho, nossa bolinha estava aqui, tem apontado para ela, para baixo sempre, a força-peso. A nossa carga é positiva, então ela é orientada no sentido do campo elétrico. Então, junto aqui, tem a força elétrica. Certo? Só que o que acontece? A nossa bolinha está subindo com a velocidade hipotética Vzinho, tá bom? Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai traçar o vetor de deslocamento.
Por quê? Temos aqui o vetor deslocamento. A gente vai usar um dos resultados mais bonitos da mecânica, que é o teorema... Eita, rapaz, morreu aqui o canetão, gente. Tadinho do menino. O canetão preto morreu, galera. Teorema do trabalho e energia. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso? É simples. O que é que vai ser o trabalho? Eu vou gastar um trabalho para subir ela, tá bom? Vou gastar um trabalho para subir ela, tá? Meu trabalho não é um vetor, né? Perdão, é um escalar que é dado por f vezes d vezes o cosseno de θ. Onde θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. Quando essa força é a minha força resultante, esse resultado é equivalente à variação da energia cinética. Certo? Aí que tá. A gente fez o vetor deslocamento. A gente sabe que o módulo dele vai ser a altura, apesar de eu ter desenhado só um pedacinho, né? Então, aqui está o nosso vetor deslocamento. E aqui, né, nosso corpo vai estar a nossa força resultante. O ângulo entre eles vai ser π. Π radianos, né, 180 graus. O cosseno de π é menos 1. Então, o nosso trabalho da força resultante é menos 1, que é o cosseno de π, vezes a força resultante, vezes o módulo do deslocamento, que a gente quer que seja a altura máxima. Muito bem. O que é que vai ser minha força resultante? Vai ser a soma da força elástica com a força peso. Força elástica não, perdão. Força elétrica. Força elétrica mais peso vezes Hzão. Vamos aqui no rascunho, bem aqui embaixo mesmo. A minha força elétrica vai ser o módulo do campo elétrico que ele deu, vezes o valor da carga, que é positiva. E o peso é o mg, certo? Então, vamos aqui, ó, menos E vezes Q mais mg vezes H é a variação de energia cinética. Energia cinética inicial menos energia cinética final. A energia cinética final, perdão, o final é aqui e a inicial é aqui. A energia cinética final é zero. Por quê? Porque a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Ao final do percurso, a minha velocidade é zero. Então, quando aqui é zero, a energia cinética vale zero. Muito bem. Menos campo elétrico vezes a carga mais mg, todo mundo vezes H, é igual a menos energia cinética inicial, m v0 ao quadrado sobre 2. Tem um sinal de menos aqui, tem um sinal de menos aqui. Todo mundo positivo. Meu campo minha distância, minha altura máxima vai ser m v0 ao quadrado por 2, que multiplica EQ mais mg. Certo? Então, m v0 ao quadrado dividido por 2, que multiplica EQ mais mg. Tá? No caso, o item D. Só que o item D trocou de ordem. Tá? Mas continua sendo a nossa resposta. Questão difícil. Questão que se cai em prova é difícil. A menos que seja uma prova militar. Aí é uma questão fácil. Tá? Tudo depende do nível que você vai fazer. Então, tá aqui. Ela é difícil por causa do número de processos e tal.
É claro, de novo, se o seu foco é militar, você não pode perder essa questão, tá bom? Então essa aqui, vamos fazer a próxima e última questão. Questão 8, para fechar com chave de ouro. A questão de lei de Gauss da lista, tá bom? Só essa, só para a gente considerar cobrado aí, tá bom? Questão mais difícil, tá? Considere um fio infinito carregado com a distribuição linear de cargas 5 coulomb por metro. Sabendo que uma carga pontual Q igual a menos 4 microcoulomb está distante 15 centímetros do fio, determine a intensidade da força elétrica atuante sobre ela, dado K0 igual a 9 vezes 10 a nona. Esse K0 ajudou a gente, tá? O que a gente precisa fazer? A gente quer a força, que é o módulo do campo elétrico vezes a carga. Então, a gente precisa achar esse campo elétrico, que vai ser o problema, a parte difícil, né? Vou desenhar aqui um fio. Como ele é infinito, ficou meio torto, porque meu quadro está com um problema aqui. Vou ver se eu consigo desenhar ele melhor aqui pra gente. É um fio, tá bom? E ele é infinito, ele nunca acaba, certo? Então pensa aqui comigo. Ele está carregado, a gente sabe a distribuição de cargas dele. Ele vai estar produzindo campo elétrico. A distribuição de cargas dele é positiva, então o campo elétrico é de afastamento. Como ele é infinito, não vai ter fluxo nas pontas, porque as pontas não acabam. Então imagine aqui o meu braço. Isso aqui seria uma ponta, isso aqui seria outra. Então nem aqui no topo da minha mão, nem no cotovelo, vai ter fluxo elétrico. Porque isso aqui está estendendo. Todo o fluxo de campo elétrico gerado vai estar em volta do meu braço. É o caso do fio. A gente precisa, então, de uma superfície que cubra ele, que nos ajude. Que é a nossa superfície gaussiana. E qual é a melhor superfície para revestir um fio? É um cilindro, certo? Então vamos desenhar um cilindro. Desenhando um cilindro bem aqui, propositalmente, claro, né? Ó. A área da base do cilindro vai ter um raio. E esse raio, como a gente está escolhendo a nossa superfície, a superfície que a gente quer, esse raio vai ter exatamente a distância que a carga está do meu fio. Então, nós vamos colocar a nossa carga bem aqui, ó. Pronto. Vamos falar que ela está a uma distância Rzinho, tá bom? Não é nem vetor, é só o Rzinho. Como que o fluxo vai ser? Só pelas laterais do cilindro. Então, vamos planificar o cilindro para a gente entender melhor o que está acontecendo. Planificando o cilindro, a gente vai encontrar um retângulo munido aqui de duas circunferências. Circunferências essas que são as seções horizontais aqui, que não vão ter fluxo. Então, nosso fluxo está todo aqui. Passa todo por esse retângulo. A altura do retângulo é uma alturinha que nós vamos chamar de dl. Por quê? Porque é um fio infinito, tem um comprimento infinito. Então, esse tamanhozinho é insignificante, por isso a gente chama de dl, tá? E a largura, ela tem que caber todo o comprimento da circunferência. Então, essa largura aqui, ela tem que ser 2πr. E a nossa área vai ser 1 dA, tudo bem? Então, o nosso dA vai ser 2πr dl. Muito bem, muito bem. Tá? O que a gente vai fazer então? A gente vai escrever a nossa equação de fluxo. Só para manter o rigor, essa aqui é a nossa superfície, delta sigma, tá? Gaussiana. Então, o fluxo
através da minha gaussiana, que vai ser quem? Vai ser só o módulo do campo elétrico vezes a área. No nosso caso é um dA, que a gente já sabe o valor dele. Por que não entra o cosseno de θ? Porque o campo elétrico ele é todo radial em torno do centro dessa circunferência. Então, o vetor normal sempre vai fazer 0 graus com as linhas de campo. Tá? Isso aqui é o módulo da carga interna. Então, módulo da carga interna dividido pelo ε0. O módulo da carga interna, nós vamos escrever módulo de dQ. Por quê? Porque nós pegamos só uma fraçãozinha do nosso fio. Certo? Isso aqui a gente fez na nossa aula de lei de Gauss. Espero que todos estejam ainda familiarizados. Tá? Então, o módulo do meu campo elétrico vezes o dA, 2πr dl, é igual ao módulo de dQ por ε0. O meu campo elétrico, ele é módulo de dQ dividido por dl vezes 1 por 2π ε0r. E esse carinha aqui é uma unidadezinha de carga, está contida nesse pedacinho, dividido pelo comprimento desse pedacinho. Como nosso fio é homogêneo, isso aqui é a nossa densidade linear. Então, nosso campo elétrico, lambda sobre R, vezes 1 por 2π ε0. Tá? Ele não nos deu o ε0, mas ele nos deu o K0, que a gente mostrou na última aula, que é 1 por 4π ε0. Note que 1 por 2π ε0 é o dobro de K0. Tá? Então, o nosso campo elétrico, sim, a questão é muito difícil, ele é 2K0 lambda dividido por R, onde R é a distância da nossa carga. Então, aos curiosos, esse é o campo elétrico gerado por um fio infinito. Voltando ao problema, a gente não precisa mais disso, tá bom? A gente não precisa mais disso daqui. Voltando ao problema, a gente vai substituir alguns dados. Dados esses. A nossa carga, menos 4 microcoulombs, que é menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. A nossa distância é 15 centímetros, então 15 centímetros, que é 15 vezes 10 a menos 2 metros. E o lambda, né, mais a rigor, aqui é um módulo de lambda, tá? Mas não tem importância aqui não, nesse exercício. 5 coulomb por metro. E o bom e velho K0, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Força elétrica, a gente sabe calcular. Força vai ser o módulo do campo elétrico. Eu coloquei carga maiúscula, então módulo de quesão, tá? Então, isso aqui vai ser o módulo do meu quesão é 4 vezes 10 a menos 6. O módulo do meu campo elétrico, 2K0 módulo de lambda, dividido por R, 15 vezes 10 a menos 2. Eu ia ter substituído, mas não ia caber, tá? Minha força vai ser 4 vezes 2, 8. 10 a menos 6 com 10 ao quadrado, 10 a menos 4. O K0, 9 vezes 10 a nona,
O lambda vale 5, todo mundo dividido por 15. 5 com 15 vai dar 3. 9 com 3 vai dar 3. Então. Nossa força, 8 vezes 3, 24, vezes 10, a quinta newtons. Mais em notação científica, 2,4 vezes 10 a sexta newtons. Tomara que nós não tenhamos errado nenhuma conta. Tudo bem? Esse é o gabarito, tá? Questão mais difícil aí, você tinha que pensar no campo elétrico do fio infinito, tá? Então é isso, a gente termina por aqui a nossa penúltima lista de exercícios. Próximo vídeo a gente entra na reta final do curso, e aí depois dessa reta final a gente faz a última lista, fecha o curso, tá bom? Se você gostou, deixa seu joinha, e espero que você tenha aprendido, que tenha acertado o máximo possível, tá bom? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!